Pessoal, o assunto de hoje é salário e educação. No site do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do MEC, né? Nós encontramos lá, se digitar, procurando no navegador de preferência de vocês, fnde.gov.br/salário e educação. Digitou lá, clica, a gente é enviado para essa página aqui. A gente sabe que o salário de educação é uma contribuição social destinada ao financiamento de programas, projetos e ações voltados para a educação básica pública, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, conforme previsto no parágrafo 5º do artigo 212 da Constituição Federal de 88. Enfim, mas o que diz, o que preconiza o artigo 212 em seu parágrafo 5º? O artigo 212 da Constituição diz o seguinte: a União aplicará anualmente nunca menos de 18. União nunca menos de 18. Com a redação nova agora com a 1413 de 2020, nós temos uma outra redação para o mínimo aqui de 18%. Né? E os estados, o Distrito Federal e os municípios, nunca menos de 25%. A redação nova que a gente fala é a complementação da União, que não é esse caso aqui, né? No mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento de ensino. Então, repetindo lá, a União aplicará nunca menos de 18%, estados, Distrito Federal e os municípios nunca menos que 25%, no mínimo das receitas. Olha lá, impostos, transferências, né, na manutenção e desenvolvimento do ensino. E o parágrafo 5º diz o seguinte: a educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação, recolhida pelas empresas na forma de lei. Temos uma redação dada aí pela emenda constitucional número 53 de 2006 e um decreto aí número 6.003 de 2006. Então, o salário educação é uma contribuição social criada aí por meio da lei 4.440 de 64, né? O objetivo dele é a suplementação das despesas públicas com a educação elementar, que era o ensino fundamental, adotando como base de cálculo aí 2% do salário mínimo local por empregado mensalmente. O salário educação atende às finalidades específicas relacionadas ao ensino público, como transporte escolar, assistência à saúde, programas de material didático escolar e inclusive alimentação. O fundamento para a alimentação seria o parágrafo 4º do artigo 212 da Constituição Federal. Retomando lá então, entendemos o que é o salário de educação e a quem se destina. A gente sabe que os recursos do salário de educação, eles são repartidos em cotas, são divididos em cotas. E essas cotas vão para quem? União, estados, Distrito Federal e municípios. Como? 10% de toda a arrecadação líquida do salário de educação fica com o FNDE, que vai aplicar no financiamento de projetos, programas e ações de educação básica. Então, 10% de toda a arrecadação líquida do salário de educação, né? E 90% que restou da arrecadação líquida do salário de educação vai ser desdobrado e automaticamente disponibilizados aos respectivos destinatários, também por meio de cotas. Como assim? A primeira, a cota federal, que é a cota federal do salário de educação, que é FSE, que corresponde a 1/3 dos recursos gerados em todas as unidades federadas, o que é mantido na FNDE, que o aplica no financiamento de programas e projetos voltados para a educação básica, de forma a propiciar a redução dos desníveis socioeducacionais entre os municípios, estados e regiões brasileiras. Essa é a função principal do que é FSE, né? Reduzir desníveis socioeducacionais. E depois nós temos dois aqui, né? Uma outra cota, é a cota estadual e municipal. A cota estadual, QESE, a gente chama de QESE, e a cota municipal, né, do salário de educação, QMSE. A cota estadual, o QESE, né, corresponde, e o QMSE corresponde a 2/3 dos 90 dos recursos gerados por unidade federada, o qual é creditado mensal, olha, isso vale lembrar, creditado mensal
e automaticamente em contas bancárias específicas das secretarias de educação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, na proporção do número de matrículas para o financiamento de programas, projetos e ações voltados para a educação básica. Artigo 212, parágrafo 6º da Constituição Federal. E, professor, como que eu consigo acessar? As cotas partes do salário educação, pertencentes aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, são repassadas de forma automática, sem necessidade de convênio ou outro instrumento similar, em contas bancárias específicas, abertas exclusivamente no Banco do Brasil, em favor dos entes da federação, como preconiza o artigo 8º, né, 1º e 2º do Decreto-Lei nº 1805, de 1º de outubro de 1980. Então, olha, quem no município fiscaliza as verbas, os recursos da cota federal, salário de educação, da cota estadual ou da cota municipal? Pode ser o próprio Conselho Municipal de Educação. O Conselho do Fundeb é especificamente para a verba do Fundeb, né? Tanto é que temos os CACs Fundeb. Aí diz aqui, os órgãos gestores e as áreas gestoras. O que faz a Secretaria da Receita Federal do Brasil? Ela planeja, executa, acompanha e avalia as atividades relativas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento da contribuição social do salário educação. O FNDE reparte esse bolo e distribui os recursos do salário educação. O INEP realiza o censo escolar e disponibiliza os dados ao FNDE. O Banco do Brasil distribui os recursos das cotas estadual e das cotas, né, a cota municipal do salário educação e mantém as contas específicas dos estados, Distrito Federal e municípios. A atuação aqui da Coordenação Geral de Operacionalização do Fundeb e de acompanhamento e distribuição da arrecadação do salário educação, que é o CGFSE, no que se refere ao salário educação. O que vai acontecer? Qual é a atuação? Acompanhar a arrecadação da contribuição social do salário educação. Elaborar estudos técnicos para subsidiar a definição de parâmetros de distribuição. Elaborar relatórios técnicos e de acompanhamento da distribuição das cotas estaduais e municipais do salário educação. E prestar apoio técnico aos entes da federação. Temos uma legislação específica que ampara o salário educação. E aí, num outro momento, nós vamos explicar o que pode ser gasto com o salário educação. Tá bom? Então, por enquanto, essa é a aula 1 sobre o salário educação. Peço para vocês curtirem, compartilharem, inscreverem-se no meu canal. Muito obrigado pela atenção e vamos construir história em conjunto. Até mais, pessoal!